Agora vamos aos spoilers finais do capítulo 1080 de One Piece. O nome do capítulo vai ser The Legendary Hero, o herói lendário aí, em referência ao Garp. Esse sumário aqui é crédito do Redon, tá? Do Reddit, pelo Reddit. Agora a gente vamos aqui. A capa é mais um pedido pro Oda, dos fãs. É a Hiyori e o Kawamatsu brincando com o origami. E a gente vai. O capítulo começa em Hachinosu, na Ilha dos Piratas. A ilha da colmeia aí, nesse caso. Aí, ó, a gente vê alguns piratas falando sobre uma fuga. Alguém fugiu. E a gente vê o Kobe fugindo com outros prisioneiros. O Kobe tinha sido sequestrado aí pelo Barba Negra, né? E aí tem um flashback aqui. No flashback a gente vê a Perona. Ela realmente estava aí para salvar o Moria. Eu disse, como eu especulei no primeiro vídeo de spoilers. Ela encontra o Kobe numa cela. E ela fala pro Kobe que ela ajudaria ele a escapar se ele encontrasse ela, se ele ajudasse ela a encontrar o Moria, nesse caso. O Moria que tá aprisionado numa cela mais pra dentro da ilha. Porque a Hachinosu é tipo uma ilha feita dentro de uma montanha, tipo a cidade de Petra. É meio que escavada dentro da montanha. Aí, ó. Mas nesse flashback aqui não dá pra ver o Moria, tá? Como assim? A gente não sabe se ele tá vivo mesmo ainda não. Eu tenho uma teoria pra isso aí no review final do capítulo de sexta-feira. O Kobe, ele aceita a proposta da Perona. E aí ele ajuda ela a soltar os outros prisioneiros também. Porque deve ser todo mundo aí usuário de frutas, né? Que o Barba Negra aí quer usar pra farmar eles. E aí, outros piratas da Hachinosu. Porque é um porto ainda, né? Que aceita piratas. É tipo a Tortuga, de Piratas do Caribe. Eles tentam capturar o Kobe. Pra vender ele pra Cross Guild. Porque o Kobe ele custa 5 estrelas. E uma estrela é o equivalente a um baú de tesouro que contém tesouros o suficiente para 100 mil berries. Acho que é 100 mil. Não, 100 mil. E o Kobe, no caso, custaria 500 mil berries. Ou é 500 milhões? Eu acho que é 500 milhões, cara. Acho que são 500 milhões de berries. Caraca, o Kobe aí. Olha, normalmente a recompensa para um capitão da marinha na Cross Guild é só uma estrela, que já era bastante dinheiro aí para esses piratinhos aí de menores que estão querendo pegar o Kobe. O problema é que o Kobe é um cara muito sinistro agora, né? Eles não iam conseguir capturar ele assim, tão fácil, como qualquer outro capitão aí. Acho que é o Smoker. O Smoker era capitão também, o Smoker era sinistrão também. Olha, mas o Kobe, ele tem o título de herói por causa daquele incidente com o Barba Negra e com o Lau. A gente não viu ainda, foi só citado. Mas e aí por isso que, como ele tem esse título de herói, e aparentemente é um título conhecido no mundo todo, ele tem 5 estrelas, 4 estrelas a mais do que um capitão normal. E aí o Kobe tá fugindo dos outros piratas e para tentar atrair eles para vir atrás dele, enquanto os outros prisioneiros saem de banda, assim, saem por lado. Aí, ó. Alguns membros dos piratas do Barba Negra estão assistindo tudo isso, do forte, no meio da ilha. O Avalo Pizarro está aqui, a gente tem as frutas dele, nesse caso. Já tinha mostrado antes, o Avalo Pizarro é a fruta da ilha, é a Shima Shima no Mi. Shima significa ilha. O Pizarro ele se funde com o chão de madeira e pedra. Ele faz com que a caveira, que é o forte deles, ele se mova e ele fale. A cara dele não virou, a caveira não, como se fosse o Pika não. A fruta dele aqui é um pouco diferente. Mas ele, aparentemente ele não quer intervir. Eles estão cagando, aparentemente. E aí, o Pizarro ele fala que ele não quer destruir a cidade depois que eles acabaram de reparar o Rockport, nesse caso, que foi um incidente onde o Kobe virou um herói, nesse caso. O Vasco Shot tá aí. A fruta dele é Gabo Gabo no Mi. Gabo significa licor, nesse caso. Acho que qualquer tipo de álcool.
álcool de bebida, né? O Vasco, ele cria uma bolha e ele voa nela. Ele fala que ele quer queimar a cidadezinha completamente. Acho que ele consegue, né, fazer isso. Se ele controla vários tipos se ele virou um homem álcool, ele pode se tornar um tipo de álcool que entra em combustão com a atmosfera fácil. Ele pode fazer fogo assim, com certeza. O San Juan Wolf, que é a Deca no Mi, a fruta dele. Deca significa crescer, nesse caso. É a fruta do crescimento. Fica gigante. O San Juan Wolf, ele tá só dormindo nesse momento. Todo mundo cagando aí. Só os 3 que estão aí. Os 3 e o Shiryu estão na ilha Ratinoso. O Shiryu tá em pé no forte junto com o Pizarro, mas o Shiryu não falou nada nesse caso. Quando o Shiryu aparece é pra dar uma facada nas costas de alguém, toda vez que acontece isso. Tem um flashback sobre o Teach, Barba Negra e o Kobe, e ele quer transformar. Primeiro ele quer validar a Ratinoso como um território aprovado pelo governo mundial, e ele quer ser o rei de Ratinoso nesse caso. Ele quer verificar nesse caso a tortuga dele aí. É por isso que ele sequestrou o Kobe, para extorquir o governo mundial aí. O Kobe, ele explica para ele que ele não pode usar ele como negociações porque ele é um membro da SWORD, nesse caso. E o Kuzan explica que os membros da SWORD, eles são como se fossem balas de canhão, nesse caso. Eles são bucha de canhão. Eles estão lá para resolver o problema, nesse caso de espionagem, essas coisas, mas eles não são esperados para voltarem vivos, nesse caso. Então o governo aí se ele for pego pelo inimigo, ele ficou para trás nesse caso. Ele é descartável, mais descartável do que os soldados normais, nesse caso os membros da SWORD. Provavelmente ele tem uma forma de se matar nesse caso, né, para não ser pego. E a Marinha não vai tomar responsabilidade pelo Kobe nesse caso. Ele não pode ser usado como moeda de troca. E aí a gente mostra o outro plano do Barba Negra, então, que é usar o Kobe, o título de herói do Kobe, para fazer pressão no governo, nesse caso, para atrair o Garp, né? Porque o que vai acontecer nesse caso? Ele sequestrou o Kobe e ficou pagando com o Kobe aí na frente de todo mundo só para atrair um herói que o governo, que sirva como moeda de troca para o governo, né? Nesse caso. Aí, de volta ao presente, o esquadrão da SWORD, ele ataca Ratinoso. Aí, e a gente tem a introdução do pessoal aqui. Primeiro a comandante Hibari, que é aquela guria que estava junto com o Helmepo, pedindo ajuda para resgatar o Kobe. Eles estavam pedindo um serafim. Aí, ela pede ajuda. Ela é uma sniper e ela usa o Vegapunk GP Flower, que as balas são aquelas balas que transforma pólvora em flor, faz flores desabrocharem em pólvora, nesse caso, tornando a pólvora inútil. É aquela coisa que o Vegapunk inventou décadas atrás. Ela deve ter pego esse negócio lá em Egghead, provavelmente. E aí tem o admiral, o almirante Kuchako. Ela é... Engraçado, antes eles tinham dito Kujako, né? Mas agora é Kuchako. Ela é neta da Tsuru e ela usa a Muchi Muchi no Mi. Ela é usuária da fruta do chicote. Ela pode comandar qualquer coisa que ela... Nesse caso, ela é uma fruta de dominadora, né? De dominação. Qualquer coisa que ela acerta com chicote entra sob o comando dela. Nesse caso, incluindo prédios. Ela já apareceu antes, aqui está dizendo que ela apareceu antes perto do Príncipe Gruz no capítulo 1061. Se ela tiver aparecido, eu vou botar a imagem dela aí na tela. Tem o Príncipe Gruz, que já tinha aparecido antes. Ele é usuário do Gunyo Gunyo no Mi. Gunyo significa argila. Ele consegue controlar argila e ele consegue criar golems nesse caso. Ele pode inclusive mudar o corpo dos outros membros para argila, nesse caso. Ele é despertado, então, né? Deve ser desperto. Ele conseguir alterar as outras pessoas sim para argila também. Ele é igual o cara lá, o Deadpool lá
do My Hero Academia, não lembro o nome dele. O cara que é o Jin, o cara que é meio maluco. Ó, os outros membros da SWORD aqui vêm com o esquadrão todo, tá? Não são só eles, não. Estava perto ali do Príncipe Gruz no capítulo 1061. E aí aparentemente o Gruz ele cria golems deles também. É igual o Twice, é o Twice lá do My Hero Academia. É o mesmo poder do Twice aí. A Kuchako, ela faz uma armadilha para todos os piratas no meio da ilha. E aí, porque ela controla os prédios, bota todos eles num lugar só. E aí o navio do Garp vem voando, aparece voando no céu. Igual o Sunny, quando eles usam o Cooler Buster. E aí o Helmepo e a Tashig estão com o Garp, nesse caso. Nada do Smoker. Todo mundo achava que o Smoker era da SWORD. Talvez ele apareça ainda. E aí o Garp vem com o navio, ele cai no meio da ilha. E ele usa um soco, um ataque nomeado aí. Ele chama de Galaxy Impact, Impacto Galáctico. Olha a explosão galáctica aí explosão galáctica do Garp. É um soco. No kanji aqui, são kanji, significa, é separado, né? Palavras separadas, punho, osso e impacto. Mas aqui eles traduziram, o Redon aqui traduziu para Galaxy Impact, né? Impacto galáctico. E aí o soco do Garp, ele destrói a cidade inteira, a cidade que estava prendendo os piratas. E aí o Garp manda aqui, você tem ideia de quem vocês sequestraram? O Kobe, ele é o futuro da marinha e ele é meu aprendiz querido. E esse é o final do capítulo aí. Deve ter nota do editor durante o capítulo e tudo mais. E esse é o fim do capítulo aqui, pelo sumário do Redon. Tecnicamente tem uma pausa semana que vem, mas na verdade a pausa era essa semana, porque semana que vem é a Golden Week lá no Japão. Então, o capítulo que ia sair semana que vem, ele tá vazando amanhã, provavelmente. É por isso que, tecnicamente, tem uma pausa semana que vem. A pausa era essa semana, né? Mas é isso. Esses são os spoilers do completos aí do capítulo. A gente não tem imagem por enquanto. Eu vou ver se eu acho a imagem do pessoal da SWORD aí, pra lembrar o pessoal. E a gente volta quando o capítulo sair. Normalmente tá saindo na quarta-feira. Mas eu boto um review completo na sexta, bem completão, esmiuçando tudo direitinho. Vai ter umas especulações e tudo mais. Então, se você quiser ver o review completo do capítulo aí, você se inscreve aí ou volta na sexta-feira. Eu tô aqui toda semana. Amanhã deve ter spoiler de Jujutsu Kaisen também. Essa semana tem Jujutsu Kaisen. Então, se você gosta de outras coisas além de One Piece também, chega aí para Jujutsu Kaisen. E é isso. Até a próxima. E valeu, pessoal.